vamos lá. Beleza, voltando. Questão 17. Bloco aí de questões da Banca Unesp. Quero todo mundo comigo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Não satisfeitos em ocupar ilegalmente unidades quase prontas, ou seja, apartamentos quase prontos, né? Unidades quase prontas, faltavam apenas ligações de água e esgoto para serem entregues. Ou seja, faltavam apenas ligações de água e esgoto. Isso aqui é o sujeito do verbo faltar. Apenas ligações de água e de esgoto faltavam às unidades quase prontas. Ou seja, eu poderia usar N pronomes aqui, infinitos, para substituir o que eu quero. Mas olhando as opções, nós temos aqui o uso do pronome relativo. Então, quando você trabalha com pronome relativo, olha só, vamos dar um bisu de pronome relativo logo, a gente dá chega para lá. Então, olha só, pronomes relativos, características, gerais, 2 pronomes relativos. Legal? Características gerais, 1, 2 e 3. E que é isso? Retomam algo que já foi dito no texto. Qual o nome disso? Anáfora. Vai encontrar isso também em prova. Segundo detalhe, importantíssimo, introduzem uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva que pode ser restritiva ou explicativa. Tá? E o terceiro, vamos dizer que possuem uma função sintática. Ou seja, desempenha o papel de uma função sintática. Então nós temos aí essas 3 características, né, importantíssimas para pronome relativo. Eu vou colocar 2 exemplos aqui no quadro para que você consiga observar o pronome relativo sendo empregado numa frase, tá? Numa oração. Então você tem aqui, ó, a aluna que eu conheci é linda. Preste atenção nisso aqui, hein? E na segunda eu vou botar a aluna que eu gostei é linda. Pronto. Com isso aqui a gente já consegue definir muita coisa e clarear um pouco a mente, tá? O pronome relativo que apareceu aqui foi o pronome relativo que. Existem outros, vamos falar dos principais aqui hoje, tá? Vamos lá, pronome relativo. Então a gente tem que o pronome relativo, pronome relativo. Como é que eu sei que esse que é um pronome relativo, Pedro? Se você trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele vai ser um pronome relativo. Então a aluna a qual eu conheci, a aluna a qual. Se você consegue trocar, você já tem um pronome relativo. Beleza. Aí o segundo momento que eu vejo como importante para caramba numa análise é o seguinte: o período acaba no ponto final. Ok. E dentro do meu período, quantos verbos eu tenho? Vamos sublinhar. Então eu tenho conheci,
e é. Dois verbos, então são duas orações. Como é que isso, né, seria separado? Por exemplo, como é que eu falaria em orações? Eu falaria o seguinte, que a primeira oração seria a aluna. Deixa eu colocar com caneta azul, para que você consiga ter uma visão mais organizada. Ó. A aluna é linda. Tá? E a segunda oração eu colocaria assim, olha, eu conheci a aluna. Tudo bem? Então nós temos aqui duas orações que juntas formam este período composto aqui, que envolve o pronome relativo, que você percebe de cara. Eu percebo o seguinte, que a aluna estava aparecendo duas vezes e agora só está aparecendo uma na frase final, no período final. A aluna que eu conhecia linda. Então o que aconteceu? A gente colocou a palavra que para representar a aluna. Então ela está retomando que termo? A aluna. Então o papel número 1 do pronome relativo, qual é? Retomam algo que já foi dito no texto. O nome disso é anáfora. Legal? Se alguém for falar com você sobre anáfora, deítico, catáfora, esse é anáfora. Um elemento que retoma um termo anterior. Legal? Se refere a algo anterior, que já foi dito no texto. Então, a aluna que eu conheci é linda. Então, você tem esse que retomando a aluna. Introduzem uma oração subordinada adjetiva. Sim, introduzem. Olha, que oração? Que eu conheci. Seria, eu conheci a aluna. Só que a aluna está sendo terminada por que palavrinha? Que. Então nós temos esta oração aqui, que vamos chamar de segunda oração, e a primeira oração. A primeira oração começa a aluna e vem, ó, é linda. Primeira oração. E a segunda oração, nós temos que eu conheci. Segunda oração. Segunda oração, começa aqui e termina aqui. Pedro, o que você tem de tão importante para me falar? Bom, vamos pensar assim. Quando aparecer o pronome relativo, as orações elas são completas sintaticamente falando. O que seria uma oração completa para a gente aqui que está estudando no curso? Oração completa seria aquela redondinha. Sujeito, verbo e complemento. Claro, se o verbo não exigir complemento, só vai ter sujeito e verbo. Mas se o verbo exigir, por exemplo, se for um verbo transitivo direto, transitivo indireto, aqueles verbos que pedem complementos. Então você vai ter uma oração completa. Sujeito, verbo e complemento. Tá legal? Então, na primeira oração, nós temos aqui uma oração completa. Tem que ser completa. Então a aluna seria o sujeito, ó, a aluna sujeito, linda, que é uma característica, sintaticamente a gente vai chamar de predicativo do sujeito, e o verbo ser chamado verbo de ligação, unindo aí o predicativo do sujeito ao sujeito, sem indicar uma ação. Então ele é o verbo de ligação. E na segunda oração, que é aquela que mais nos interessa, né, em que eu conheci, também vai ser completa. Então, ó, eu, sujeito, conheci. Quem conhece, conhece alguém, verbo transitivo direto. Se você classificou o verbo como transitivo direto, obrigatoriamente, para a oração ser completa, na segunda oração tem de haver o objeto direto. Qual é o único termo que pode funcionar como objeto direto? Que. Objeto direto. Então eu posso falar que a função sintática do pronome relativo neste período, a aluna que eu conheci é linda, ele funciona sintaticamente como objeto direto. Tá legal? Então, olha só que interessante. Aqui embaixo, vamos lá. A aluna que eu gostei é linda. Sublinhei os verbos. Vou lá, vou sublinhar. Vou separar as orações. Primeira oração. A aluna é linda.
a aluna é linda. E na segunda oração, nós temos que eu gostei. Lá vamos nós para as nossas orações completas. Já que envolve um pronome relativo, elas são completas. Então, a aluna funciona como sujeito. Linda, predicativo do sujeito. E o verbo ser chamado verbo de ligação. Aí nós temos também, na segunda oração, eu, sujeito. Gostei. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Se você classificou o verbo como transitivo indireto, tende a haver o objeto indireto, que por sua vez é um termo preposicionado. Logo, você tem aqui que colocar a preposição de, porque quem gosta, gosta de alguém. Tá legal? Então você tem aqui a aluna de que eu gostei é linda. Perceba que aqui não apareceu preposição. Por quê? Porque o objeto direto é um termo que normalmente não aparece com preposição. E o objeto indireto aparece. Então por isso que você usou um ou outro lá. Bom, quando você trabalha com a questão, vamos voltar à questão, apenas ligações de água e de esgoto faltavam a alguém. Então já existe uma preposição exigida pelo verbo faltar. Então já tem uma preposição. Mas, aí eu vou usar um pronome relativo. Posso usar o cujas? Não. Por que que não? Simples. Por que que eu não posso, Pedro? Mole. Vamos lá. Quando você trabalha com o pronome cujo, tá legal? Em suas flexões, você só pode usar quando couber relação de quê? De posse. Relação de posse. O pronome relativo que, quem, o qual, onde, todos têm uma especificação, né? Vamos lá, o que, pronome relativo que, ele pode ser usado tanto para retomar coisa ou pessoa. O quem só pode ser usado para retomar o que? Pessoa. O qual, a qual, os quais ou as quais, coisa ou pessoa. E o onde só pode ser usado para retomar lugar. Então, quando você trabalha com o onde, eu até vou puxar uma setinha aqui, vou botar aqui um asterisco, que há muita dúvida entre o uso do onde e do aonde. Tá? Então, olha, quando eu falo assim, olha, a rua, pontinho, 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 moro, é tranquila. É tranquila. A rua, pontinho, 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 iremos, é tranquila. Vamos lá. Quero usar o onde ou o aonde. Como é que eu uso? A diferença entre eles é a preposição a. Então você só vai usar o aonde quando alguém exigir a preposição a. Só isso. E o onde? Nos demais casos. Então, quando alguém exigir a preposição a, você vai usar o aonde. E quando exigirem outra preposição, ou não exigirem, vai usar o onde. Somente para retomar lugar. Então, olha, a rua onde moro, quem mora, mora em algum lugar. Então, esse verbo pede que preposição? Em. Por isso, eu uso onde. Mas aqui, quem vai, vai a algum lugar. Ele pede a preposição a. Então, aonde? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, vamos voltar lá. Aí, de cara, eu já sei que a questão número 17 está aqui.
De acordo com a norma padrão, eu posso usar o onde? Não, porque se tem a preposição a, no máximo seria o quê? Aonde. Posso usar o que? Não, porque se fosse o que, teria que ser o a que tem uma preposição já exigida. Qual? Não importa o pronome relativo que eu coloque, tem de ter a preposição a. Então, fora das quais, ele colocou o de mais as quais. Não, ele não pediu de, pediu a. Em cujas só pode ser usado com relação de posse, não a. Então, o que é isso aqui? É o a, que é esta preposição, mais o as, quais, retomando quem? Unidades quase prontas. Então, você tem a mais as quais, letra A. A mais as quais, as quais com crase. Tudo bem? Então, número 17, gabarito, letra A de amor. Vamos seguir. 18. Na questão seguinte, assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente, considerando a norma culta da língua portuguesa. Vamos lá. Os projetos beneficentes, pontinho, pontinho, ele tanto lutou. Vamos olhar aqui, ó. Ele tem que, os quais e os quais. Então, ou o que ou os quais, está tudo valendo, porque eu posso trocar os projetos beneficentes pelo que ou pelos quais. Então, vamos ver qual preposição que está usando. Ó, vou botar a palavra aqui. Ou os quais. Qual preposição que o verbo está pedindo? Simples. Ele tanto lutou, ó, quem luta, luta por. Então, ó, o por vai ter que aparecer aqui. Então, é porque ou por os quais, você pode falar o quê? Pelos quais. Ou vai ser por, pelos quais ou por quê. Em que? Não. De que? Não. A que? Não. Aos quais? Não. Pelos quais? Ok. Depois, os projetos beneficentes ajudou ou ajudaram muita gente? Ajudaram. Ajudaram. Então, o sujeito do verbo ajudar está aqui. Por isso, o gabarito tem que ser a letra D de dado. Item 18, D de dado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Mais um pouquinho. Item 19. Questão 19. Considerando o emprego do pronome relativo e a regência verbal, assinale a alternativa cuja frase está correta, segundo norma padrão da língua portuguesa. Ele quer a correta. Há gritos nas arquibancadas que ficam os espectadores. Há gritos nas arquibancadas que ficam os espectadores. Preste atenção. Os espectadores, sujeito. Ficam em algum lugar. É um verbo que pede que preposição? Em. Então eu uso o quê? Em que ficam, ou posso também colocar ou, ó, em que, ou, nas quais, ó, nas quais, ou, onde. Ah, eu não boto onde, não? Não. A preposição que é obrigatória é a preposição a. Quando ela é exigida, ela tem que aparecer. Agora, quando não exige ou exige outra preposição diferente da preposição a, você tem a opção de não colocar. Então, normalmente a gente não coloca. Tá? Mas, de qualquer forma, a letra A está fora. Letra B. O narrador era fã de Domingos, cujas tiradas admirava. E aí, vamos ver, hein? Vamos ver todas as outras. Ó, ficaram, deixa o cuja quietinho, ficaram conhecidas as bicicletas de Leônidas. Que se refere o narrador. Quem se refere a alguma coisa. Olha o verbo pedindo a preposição a. Então não é que, eu tenho que falar
a que, ou as bicicletas, as quais, mas a letra C está fora. Outra, os espanhóis defendem as touradas, cujas não há uma relação de posse entre os dois elementos. Não há o elemento possuidor e o possuído. Não existe isso aqui. Então não posso usar o cujas. Então, ó, os espanhóis defendem as touradas que são, ou as quais são, uma espécie de retrato psicológico do país. Letra E. Para o narrador, o campo de futebol é o lugar o qual se pode divertir e viver. Preste atenção. Quem se diverte em algum lugar. Quem vive em algum lugar. Então seria no qual, ou em que, ou onde. Quanta opção. Letra E está fora. Olha aqui o cuja. Vou até trocar a caneta, que é o gabarito. O narrador era fã de Domingos, cujas as tiradas eram de quem? De Domingos. Ou seja, há uma relação de posse. Ele retoma o termo anterior, mas concorda com o termo posterior. O cujo, ele é um pronome relativo curioso. Ele vai concordar com tiradas. Se fosse ou uma palavra no masculino, seria cujo. Se fosse masculino plural, cujos. Feminino, cuja. Feminino plural, que está aí, cujas. Então, muito cuidado com isso. Gabarito, número 19, letra B de bola. Beleza? Vamos lá. Mais um pouquinho. Questão 20. Questão 20 está aí. Merece apoio a proposta da Anvisa. Pontinho, ó. Que. Anvisa. Que cigarros, ó, merece apoio à proposta da Anvisa, que cigarros sejam vendidos em embalagens genéricas. Conste o qual, conste só o nome do produto do fabricante. Além, é claro, dos já tradicionais alertas do Ministério da Saúde, sem espaço para cores e outros elementos gráficos que possam caracterizar-se como mensagens publicitárias. As lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente com. Vamos lá. Merece apoio a proposta da Anvisa. A proposta da Anvisa. Que ou de que? E lá embaixo. Ó, em embalagens genéricas, onde ou aonde conste só o nome? O nome vai constar em algum lugar. Então, se vai constar em algum lugar, pode ser nas quais? Pode. Pode ser das quais? Não. Pode ser aonde? Não. Pode ser do qual? Não. Pode ser do não. Ou seja, embalagens nas quais conste o nome do produto e o fabricante. E lá em cima, merece apoio a proposta da Anvisa. A proposta de que cigarros sejam vendidos. Essa proposta de que? A proposta de alguma coisa. Olha só que interessante. A palavra proposta que está exigindo a preposição de. Então, você tem aí de que. Então, gabarito número 20, letra A de amor. Questão número 21. Considere a frase. De 38 países pesquisados, o Brasil é o segundo mercado em que as empresas têm mais dificuldade para encontrar talentos, atrás apenas do Japão. A expressão destacada pode ser corretamente substituída, mantendo-se inalterado o sentido do texto original e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa por, tendo que é o em que. O em que é o segundo mercado em que não é um lugar. Então vamos pensar. A preposição usada foi a preposição em. Então você não vai usar pelo qual, do qual, com o qual. Não. O cujo só se fosse relação de posse. Não existe relação de posse. Então você tem segundo mercado, que, ou segundo mercado, o qual.
mais a preposição em, ficaria no qual. Muito fácil. É só você observar que a preposição utilizada foi a preposição em, e você não vai mudar, porque a preposição é a mesma, ela foi exigida. O pronome relativo é que vai ser substituído. Você vai tirar o que e vai colocar o ou qual. Mas a preposição em, ela vai ficar como? No qual. Tudo bem? Tranquilo? Então, gabarito número 21, letra A. Número 22. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, pronome relativo está corretamente empregado em. Às vezes, a narradora dormia na casa de uma das avós, que ficava o relógio de parede. O relógio de parede ficava em algum lugar. Em. Então, não é que. Você tem que falar em que. Fora. Às vezes, a narradora dormia na casa de uma das avós, a qual ficava o relógio da parede. O relógio de parede ficava em algum lugar. Na qual, e não a qual, em mais a. O relógio de parede ficava na casa de uma das avós, cuja narradora às vezes dormia. Maneiro, hein? Vamos ver a letra D. Às vezes a narradora dormia na casa de uma das avós, em cuja ficava não. Aqui não há relação de posse entre avó e ficava. Então, fora. O relógio de parede ficava na casa de uma das avós, onde a narradora às vezes dormia. Quem dorme, dorme em algum lugar. Em que lugar? Onde? Pediu a preposição em, não sou obrigado a colocar. Então, isso aqui está legal. E este aqui, o relógio de parede ficava na casa de uma das avós, cuja narradora às vezes dormia. Está retomando casa e não está fazendo relação de posse. Porque às vezes a pessoa pensa, já sei, a avó é da narradora. Não é isso. Qual o tempo que está sendo retomado? É a casa. É a casa de uma das avós. Isso tudo aqui. Então não pode ser o cuja. Cuja é para relação de posse. Não esqueça isso. Tá legal? Então você tem aí o onde usado na questão número 22. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Finalizamos aí mais um bloco. Este bloco foi um pouquinho mais pesado, que é um bloco de pronome relativo, de uso dos pronomes pessoais. Então, preste atenção. Volte os vídeos. Pare, pause, refaça as questões. É importante que você tenha uma revisão bacana de cada assunto que a gente está trabalhando aqui. Não adianta você fazer infinitas questões sem entender. Então eu quero que você entenda as questões da Banca Vunesp. As questões elas se repetem. Ela tem um pensamento, um raciocínio. Então eu quero que você entre nessa música, entre nessa dança. Eu quero que você dance como a Banca Vunesp dança. Tá legal? Então é isso. A gente já fez 22 questões. Nós faremos mais questões nos blocos seguintes, com outros assuntos a serem abordados. Espero que estejam gostando do curso e vamos que vamos. Um grande abraço. Valeu!